Hi everyone, I am joined today by Andrei. Olá, pessoal. Hoje estou acompanhado por Andrei Martyanov, um especialista em estratégia militar e naval russa e também um ex-oficial da União Soviética que mais tarde trabalhou nos Estados Unidos como diretor de aeroespacial comercial. Agora é ótimo, é a primeira vez que conversamos, mas já ouvi dezenas de vezes. Eu queria começar com uma grande pergunta, que é: onde estamos na guerra da Ucrânia agora? Quero dizer, mesmo na Europa, parece que aposentamos a narrativa de estamos vencendo. Mas como você interpreta o que está acontecendo no campo de batalha no momento? How do you read what is going on the battlefield at the moment? Same what is happening for the last 3 years, just basically. O mesmo que vem acontecendo nos últimos 3 anos, que é basicamente a aniquilação física do que hoje é um exército totalmente da OTAN. O exército ucraniano, ou o que resta das forças armadas da Ucrânia, está completamente armado e abastecido pela OTAN. E os russos estão fazendo o que têm feito nos últimos 3 anos, apenas matando-os. Desculpe ser muito direto, mas é isso que está acontecendo. E basicamente, é isso que está acontecendo. Estamos na fase de arranjo do conflito, que claro, foi perdido militarmente pelo Ocidente combinado. Já foi perdido em 2023. É apenas uma questão de como o Ocidente tentaria evitar a humilhação e as consequências que observamos hoje. Mas é o que é. Consequences which we observe today, but it is what it is, and by the time there will be some kind of E quando houver algum tipo de acordo entre os Estados Unidos e a Rússia, porque esses são os dois corpos em guerra neste caso, não haverá mais forças armadas da Ucrânia. Desculpe ser direto, mas é o que é. Os remanescentes da força de trabalho da Ucrânia também serão aniquilados. No final, para os russos, é nós ou eles, tão simples quanto isso. E sim, mesmo no Ocidente, eles agora entendem que precisam abandonar essa narrativa idiota de que, de alguma forma, a Ucrânia está vencendo. Sim, essa é a fase em que estamos. E se você olhar para a intensidade, apenas para algumas pessoas entenderem a escala disso. for some people to understand the scale of that. And I repeat it ad nauseam. In Kursk, E eu repeti ad nauseam. Somente no Oblast de Kursk, essa pequena área, que tinha cerca de 412 km², aproximadamente o tamanho da cidade de Nova York, com seus distritos, os planejadores da Ucrânia e da OTAN, que a comandam e controlam, mataram 72 mil soldados ucranianos lá. Eles destruíram seu exército de armas combinadas. E esta é apenas uma pequena área de Kursk. Quando você olha para o que foi feito à Ucrânia, por seus principais curadores ocidentais, não que não houvesse apoio local para isso, a nação está basicamente sendo destruída. E o país da Ucrânia, o que quer que reste dele ao final de toda a questão, teremos que esperar para ver. by the end of the whole affair, we'll have to wait and see. Well, it's said that in the final stages, at least. Bem, é dito que nas fases finais, pelo menos historicamente nas fases finais da guerra, é realmente quando você vê as baixas aumentarem de forma bastante dramática. E estou me perguntando se estamos chegando a um ponto de ruptura, porque a violência, pelo menos as baixas, parece ter se intensificado dramaticamente. Olhando para os vídeos que saem de Chasiv-Yar, Kursk, é bastante horrível ver a quantidade de mortes e equipamentos queimados. Você vê um ponto de ruptura, ou isso apenas perfect step? How can this continue? This is because it's not just Isso é, porque não é apenas no campo de batalha, mas você vê uma crescente dissidência agora dentro da Ucrânia. Até mesmo Yulia Tymoshenko, que foi uma das heroínas do Ocidente quando se opôs a Yanukovych em 2010. Mas até ela agora está sendo muito crítica, quando houve, por exemplo, o chefe da inteligência alemã argumentando que precisamos manter a guerra por mais 5 anos para lançar mais ucranianos nisso, para que possamos nos armar. Quero dizer, isso é, meu ponto é que tanto militarmente quanto no nível social, parece que algo está mudando, não é? seems to be something is changing, isn't it? Well, I mean, don't count on the political change. Bem, quero dizer, não conte com mudanças políticas na Ucrânia. Apesar do fato de que há muitas pessoas que não estão apenas no que costumava ser a Ucrânia, que estão com medo. Não há dúvida sobre isso. Há um aparato de segurança severo lá. Eles te matam se você levantar qualquer tipo de objeção ao que é essencialmente uma política perturbadora pelo regime de Kiev. Mas você tem que ter em mente,
O regime de Kiev é agora dirigido de Londres. Quero dizer, há algumas partes que são basicamente controladas pelos Estados Unidos, mas os Estados Unidos estão desesperadamente procurando uma saída, porque essa humilhação militar, uma vez que esteja completamente arranjada em termos dos fatos, você sabe, post-factum, se desejar, fará o Vietnã e o Afeganistão parecerem brincadeira de criança. Então eles tentam fazer isso. Mas Londres, sim, essas pessoas, elas não são muito inteligentes e continuarão a matar mais ucranianos. Os russos irão colaborar, claro, você sabe. Mas eu diria que em termos de pico, o pico no início do ano foi muito alto. Então agora está um pouco mais baixo, em torno de 1.500 por dia. Mas a realidade é que já estamos olhando para mais de 1,2. Provavelmente 1,4 milhões de mortos em combate, apenas do lado ucraniano. Provavelmente estamos olhando para cerca de 2 milhões de feridos. Há tantas pessoas que são deliberadamente mantidas na categoria de desaparecidos em combate para evitar pagar compensação às suas famílias. E a Ucrânia começou esse caso em 2022 com uma população ligeiramente inferior a 40 milhões de pessoas. Slightly under the 40 million people population. Right now, this population is reduced by... Neste momento, essa população, conforme estimado por Vladimir Putin, Dmitry Medvedev, e pessoas que estão muito mais informadas sobre isso do que eu, está em torno de 19 milhões. Então, eles perderam praticamente metade da população. O país, especialmente o que costumava ser a Ucrânia, não pode mais existir. Só para te dar um exemplo, hoje eles tiveram sua sessão da Rada. Você sabe, ainda é? Também é ilegítima, porque o mandato expirou em algum momento do ano passado, junto com o mandato de Zelensky como presidente legítimo. Durante a sessão, a cada 20 minutos, eles tocam o hino nacional da Ucrânia. Estamos olhando para um problema psiquiátrico na escala de toda a nação, ou do que quer que tenha sobrado dela. On the scale of the whole nation or whatever is left of it, and we have to deal with this, and this is the reality. E temos que lidar com isso. E essa é a realidade. Esperar algum tipo de moralidade do Ocidente combinado, especialmente de Londres ou Berlim, arranhe qualquer alemão, e você encontrará alguém com um passado nazista ou da Wehrmacht. Não vai acontecer. Então, os russos terão que matá-los todos. Eu entendo que soa direto, soa absolutamente insensível, mas é o que é. Esses caras, quero dizer, você tem que entender que essas pessoas estão na OTAN, incluindo os Estados Unidos. Aqueles velhos advogados, você sabe, os cientistas políticos e o que mais, achavam que sabiam o que é guerra. Eles não sabem, nunca souberam. Como resultado, estamos enfrentando o que temos hoje, o evento do meio-milênio, historicamente falando. E eles não entenderam que estavam jogando o Ocidente, não apenas a Ucrânia, em seu moedor de carne. E eles conseguiram. E tudo o que temos são elos da mesma corrente, incluindo a improvável vitória de Trump, você sabe, em algum momento. Então todos esses são tipos de coisas especificamente ligadas, assim como foi o resultado político da Segunda Guerra Mundial, em 1945, aos campos de batalha da Frente Oriental, se você quiser. Então foi o Exército Vermelho que essencialmente moldou o resultado global, embora os historiadores ocidentais adorem ignorar isso. E agora temos essa situação. E como resultado, como já afirmei, os russos matarão tantos quantos forem lançados. E a impotência militar e industrial da OTAN foi completamente exposta. E o que posso dizer? Não posso argumentar contra isso. Esta é a minha tese, sobre a qual venho falando há mais de 10 anos. Sim, dizem que cada geração precisa aprender a temer a guerra em si. E acho que esse é um problema-chave com a geração da Segunda Guerra Mundial, que está desaparecendo. Aquela geração que realmente aprendeu a temer a guerra e evitá-la se foi de verdade. E fomos substituídos por uma nova geração que não tem tanto respeito pelo horror que ela implica. Você mencionou que os americanos estão procurando sua saída. Achei isso interessante porque, há mais de 2 anos, em janeiro de 2023, o ex-chefe de todo o exército alemão, a Bundeswehr, Harold Kujat, o general, na verdade alertou que a guerra, que ele argumentou ter sido provocada pela OTAN,
e a paz sabotada pelos americanos e britânicos já havia sido perdida. E ele alertou que, à medida que a guerra fosse vencida pela Rússia, os americanos eventualmente recuariam, e então os alemães ficariam enfrentando uma Rússia muito irritada sozinhos. Parece que essa previsão, eu acho, muito precisa está se concretizando. Mas eu queria te perguntar sobre o quanto isso afeta o campo de batalha, já que os americanos estão procurando uma saída. Porque sim, eles ainda estavam enviando armas e fornecendo inteligência. Mas, como aprendemos com este recente artigo do New York Times, isso não tem sido apenas uma guerra por procuração. A extensão em que os Estados Unidos dirigiram toda a guerra desde o início a partir da Alemanha tem sido praticamente uma guerra dos Estados Unidos ou da OTAN com soldados europeus e ucranianos. Então tu deve ser impactado agora que os americanos, eu acho, estão procurando se desvencilhar deste, desastre iminente. Os Estados Unidos não têm mais recursos para apoiá-lo de maneira significativa. O único recurso que importa, os russos adorariam se, por exemplo, entre parar o fornecimento militar do que quer que os Estados Unidos possam fornecer agora e desligar o ISR, inteligência, vigilância e reconhecimento, os russos optariam de bom grado por desligar o ISR. O resto do que eles vão cuidar, não facilmente, mas eles vão cuidar disso. Você sabe, destruindo mais e mais equipamentos, qualquer coisa que esteja sendo lançada contra eles. Se você olhar para as perdas gerais, este é o maior conflito desde a Segunda Guerra Mundial em solo europeu. E como o general Kujat, uma das poucas pessoas da Bundeswehr, porque ele é de uma geração antiga, ele aprendeu as coisas corretamente. Ele definitivamente entendia as realidades do grupo de tropas russas, ou melhor, soviéticas, na RDA na Alemanha Oriental, e o que poderia fazer nos primeiros meses de guerra. Então essa era uma opinião profissional. O problema é que você não pode fornecer essa opinião profissional para tipos como os que temos com a administração Biden, os trapaceiros políticos e ideólogos, totalmente inadequados, sem educação, altamente incultos, como Sullivan ou Blinken. Essas pessoas não entenderiam a primeira coisa sobre segurança nacional real, apesar de Sullivan ser o conselheiro de segurança nacional, ou sobre guerra, especialmente sobre guerra no século XXI, que é altamente tecnológica, e como resultado, o que muitas pessoas não entendem. Pelo próprio fato de que os Estados Unidos provocaram isso, o que é absolutamente correto, os Estados Unidos planejaram e estavam em pleno comando e controle desde o início. Os russos sabiam disso. Era para o público ocidental realmente começar a reconhecer que era essencialmente uma guerra americana. Mas isso expôs o nível amador de planejamento operacional, muito padronizado, rígido e muito pouco instruído em como eles veem suas hostilidades. Além disso, é claro, eles estavam se escondendo atrás das tropas, principalmente ucranianas. Mas este é o melhor proxy combinado que o Ocidente já teve. Historicamente, nunca houve melhor, porque essencialmente, em 20 de fevereiro de 2022, este era o exército da OTAN. O Sr. Sirski, por exemplo, foi responsável por trazer as forças armadas da Ucrânia aos padrões da OTAN a partir de 2014. Ele é essencialmente o cara que estava moldando isso para ser o exército da OTAN. Este exército da OTAN foi derrotado. Acredito que estamos enfrentando a quinta iteração hoje, mas algumas pessoas dizem que é a quarta. Então os russos o derrotaram pelo menos 4 vezes, eliminando a força, que a cada vez tem que ser, como Larry Johnson afirma corretamente. Você sabe, no filme Multiplicidade, cada versão seguinte é mais fraca e mais estúpida que a anterior. Então, quando as pessoas entendem as implicações militares e o lado militar da guerra, é atordoante. E é por isso que, em algum momento, eu abandonei minha unidade corporativa, por assim dizer. Estou dizendo que os generais americanos são simplesmente incompetentes. O Pentágono é incompetente, sem falar dos europeus. Eles são piadas. Seus exércitos, forças armadas, são piadas.
E eu falei amplamente sobre isso. Eu escrevi o livro, meu último livro, que é A Última Guerra da América. E quando você olha para os resultados militares deles e começa a olhar para os números, começa a olhar para os modelos e para a dinâmica, é estupefaciente. Quero dizer, você olha para qualquer general americano que já expressou opiniões sobre isso, começando pelo comandante supremo em exercício das forças europeias da OTAN, Sr. Cavalli, e indo para pessoas como Petraeus ou King, ou quem quer que seja. Essas pessoas não têm ideia do que estão lidando. É surpreendente. É absolutamente assustador quando você olha para essas pessoas que não seriam autorizadas a comandar um batalhão nas forças armadas russas. É assim que eles são incompetentes. Bem, você mencionou a mudança tecnológica, a incapacidade de se ajustar. E acho que é bastante inegável que a capacidade da Rússia de se ajustar ao campo de batalha tem sido muito interessante. Mas uma das principais mudanças tem sido o papel dos drones FPV. Disse que a artilharia continuará sendo o rei do campo de batalha desde que foi inventada, mas parece ter sido substituída pelos drones FPV, que são responsáveis pela maioria das baixas. Eles são muito baratos de produzir e nem sempre precisam da mesma infraestrutura ou treinamento. Como você vê essa mudança tecnológica impactando o curso da guerra? Está a favor da Rússia ou da OTAN? Or is it in Russia's favor or NATO's favor? How? Oh no, Russia, again, let's... Ou não. Rússia, de novo. Vamos esclarecer as coisas desde o início. Você pode me citar nisso. A OTAN e os Estados Unidos perderam a corrida armamentista em todos os setores críticos de guerra no século XXI. E em termos de opinião, como você sabe, a artilharia foi, continua sendo e continuará sendo o principal poder de fogo que proporciona 80% das baixas. Drones FPV são realmente bons, é claro, em combater blindados que estão desprotegidos e caçar coisas em, você sabe, mesmo como os russos demonstraram, em um ambiente de guerra eletrônica bastante severo. Então foi quando os cabos ópticos entraram em uso. É muito difícil bloqueá-los. Mas a questão é, como em qualquer dicotomia, você sabe, a espada e o escudo, a mesma coisa vai acontecer, já está acontecendo com os drones FPV. Adivinha só? Os russos já produziram seriamente drones anti-drones, sabe? Russians already serially produce the anti-drone drones, So you have this, fight there. Obviously they have... Então você tem essa luta lá. Obviamente, eles têm um impacto no campo de batalha. Mas o uso clássico de disparos de longo alcance permanece inalterado e continuará inalterado com drones FPV. Apenas a guerra de drones evoluindo organicamente como deveria ser. Não se esqueça, o exército soviético estava usando drones para fins de inteligência. Eles eram obviamente mini-mísseis, não tão mini, na verdade. Eles eram bem grandes, se você olhar intensamente para a classe de corrida dos drones. Eram movidos a jato. Eram essencialmente pequenos jatos e voavam em alta velocidade. E claro, não eram tão controláveis quanto se esperaria hoje. Mas eles já existiam. Apenas evoluíram de forma limitada. E por que você pode imprimi-los em 3D? Este é um dos itens que os Estados Unidos e a Europa fornecem aos ucranianos, as impressoras 3D. Europe provides Ukrainians with the 3D printers. Yeah, you can saturate them at some point of time. Sim, você pode saturá-los em algum momento, mas como já mencionei, mesmo lá, se você observar intensamente as linhas de comunicação, as linhas de suprimento, até a linha de contato de combate do lado russo, verá por si mesmo, está tudo coberto por redes. Você literalmente só tem as estradas pelas quais dirige, e está tudo coberto com redes anti-drones, o que reduz drasticamente a eficácia de combate deles. Então, é apenas uma evolução normal, mas o impacto principal do fogo, os tiros de longo alcance, permanece inalterado e continuará sendo crítico. De longe, a coisa mais interessante não foi isso. Foi o uso de armas hipersônicas, que mudou tudo. E, não, Areshnik estava lá. Os russos estavam realmente usando o Kinzhal, que é uma arma hipersônica, um míssil balístico lançado do ar, e, claro, o 3EB-22 Zircon, que é um míssil de ataque antinavio e terrestre Mach 10. Foi lançado da Crimeia pelos complexos Bastion. Então sim, isso foi antes de Areshnik, e muitas pessoas gostariam de falar sobre isso.
Obviamente, a propaganda americana e a propaganda ocidental estão deliberadamente tentando silenciar todas as coisas dessa natureza. Eles estavam usando principalmente a propaganda ucraniana. O Pentágono comprou, sem questionar, todas aquelas histórias de fadas de Kiev. Lembra do fantasma de Kiev? Essa foi tão ridícula que até mesmo lá, em algum momento, a BBC teve que vir a público e desmenti-la. Mas se você olhar intensamente ao longo da maior parte da operação militar especial, a mídia ocidental e os comentaristas ocidentais estavam usando propaganda ucraniana e propaganda da USAID, que foi financiada, é claro, como sabemos agora, quando Trump começou a desmontar esse estabelecimento, por assim dizer. A realidade é que as armas hipersônicas tiveram um impacto incrível. E então, é claro, a Reshnik mostrou que a Europa deveria ser sensata, sabe? E isso poderia ser feito sem o uso de armas nucleares. Podemos dizer agora que, em sua eficácia e poder de combate, o impacto do uso dessas armas hipersônicas está se aproximando do das armas nucleares. Essa foi a verdadeira revolução, além de outras coisas que são longas de se falar. Mas sim, o Ocidente foi exposto. Besides the change in technologies, how do you see the Além da mudança nas tecnologias, como você vê as táticas ou até mesmo as estratégias da Rússia no campo de batalha? Porque inicialmente isso começou como uma guerra de atrito, com linhas fortemente defendidas pelos ucranianos. Então as trincheiras, os sistemas de armas, tudo no lugar. Além disso, os ucranianos costumavam ter soldados muito melhores. Acho que eles lançaram muitos dos seus melhores combatentes no caldeirão de Kursk. Mas como as táticas reais no campo de batalha mudaram? Porque agora estamos começando a ver mais indicações de uma guerra de manobra ou novamente essa grande ofensiva de setas. Então vemos mais caldeirões sendo formados, movimentos maiores, muitas cidades estão sendo tomadas, ou vilas, sem o mesmo tipo de dano estrutural aos edifícios. Então, novamente, com todas essas tropas sendo cercadas ou fugindo, como você interpreta isso? Os russos estão se tornando mais confiantes em termos de fazer ofensivas maiores, movimentos maiores, avançando mais profundamente no território ucraniano. Digging deeper into Ukrainian territory? Não, não se trata de estar mais confiante. Os russos sempre estiveram confiantes quanto a isso. E isso é novidade para algumas pessoas quando você lhes diz que desde 2022, mesmo quando os russos estavam se retirando de Kharkov, não havia necessidade de manter campos vazios por razões de relações públicas. Eles nunca perderam sua iniciativa operacional. Iniciativa operacional é a capacidade das tropas de atacar em qualquer direção operacional dada. Os russos nunca perderam. O problema é claro com o público ocidental, que cresceu com todas aquelas representações de Hollywood sobre apenas correr pelo terreno e tudo mais. Não. A base disso é a clássica Segunda Guerra Mundial, a Grande Guerra Patriótica, e está, é claro, nos trabalhos de provavelmente um dos estrategistas mais consequentes do nosso tempo, Alexander Svechin, que rejeitou absolutamente, por exemplo, as ideias de Iseson e Tukhachevsky sobre o golpe esmagador e coisas dessa natureza. Ele disse que não, você tem que esgotar primeiro e tem que se ajustar ao ponto de bem, e então você entra e eles são esmagados. E foi exatamente isso que aconteceu. Muitas pessoas não entendem que a verdadeira operação militar especial não começou em 24 de fevereiro de 2022. Ela começou em 3 de abril de 2022, quase um mês e meio depois. E a razão para isso foi quando as negociações de Istambul foram sabotadas pelos Estados Unidos por meio desse palhaço, Boris Johnson, que basicamente chegou e disse não, vamos apoiá-los. Vamos, você sabe, fornecer tudo, incluindo comando e controle. Então as negociações fracassaram. Foi quando os russos perceberam que não se pode negociar com essas pessoas. Então, ok, a guerra começa. E novamente, repito muitas vezes, vou repetir novamente. Há uma grande diferença entre operações, operação militar especial e a guerra. Os russos não lutam a guerra. Eles lutam uma operação militar especial.
that fight special military operation. If Russians would have been fighting war, God forbid. Se os russos estivessem lutando uma guerra, Deus me livre. Primeiro, suas baixas civis teriam sido muito maiores, provavelmente uma ordem de magnitude maior, e a liderança política do regime de Kiev teria desaparecido muito rapidamente. Isso é o que muitas pessoas não entendem. Os russos estão indo lá, de forma cirúrgica, e estão lutando no modo de economia de força para reduzir suas baixas. Os russos obviamente têm baixas. Eles morrem. Não há dúvida sobre isso. Mas a verdadeira proporção de mortes é impressionante. É cerca de 1 para 10, 1 para 12. Então, para cada soldado russo morto, a Ucrânia perde 10 ou 12. Em alguns setores, às vezes é ainda maior. At some sectors, sometimes it's even higher. So there were whole battalions of Russian. Então, havia batalhões inteiros de russos, lutando, por exemplo, nas áreas ao redor de Donetsk Oblast, onde eles tinham tipo 300. 300 significa os feridos. Então, um batalhão tem alguns feridos e nenhum Kia, enquanto as tropas ucranianas estão absolutamente destruídas. E sim, eles vão ficar sem pessoas muito em breve. Na verdade, eles já estão ficando sem. Você tem jovens de 18 anos até de 14 anos foram pegos, e formações de mulheres, como companhias formadas por mulheres. Então aí está. Isso basicamente te diz tudo o que você precisa saber. There you go. That's pretty much tells you everything you need to know. So Então a suposição inicial era de que a guerra terminaria no campo de batalha, simplesmente porque não havia diplomacia e ninguém queria conversar. A Rússia disse que considerava isso uma ameaça existencial. Os ucranianos também impuseram uma proibição de realmente negociar com a Rússia. Os países da OTAN também boicotaram a diplomacia. Então parecia que isso iria terminar no campo de batalha, de uma maneira bastante horrível e brutal. Então, é claro, temos Trump parecendo que está disposto a negociar. saying that he's willing to negotiate. I initially was quite pessimistic, but Inicialmente, eu estava bastante pessimista, mas novamente ele reconheceu as suposições básicas e acusações da Rússia de que a expansão da OTAN era a fonte desse conflito, e ele estava disposto a abordar isso. Então isso deu algumas razões para otimismo de que agora podemos realmente discutir a arquitetura de segurança europeia. Parte do meu otimismo diminuiu um pouco desde então, dado que não estamos realmente avançando. Mas como você interpreta o estado das negociações? Sei que, provavelmente, há muito acontecendo nos bastidores que não podemos ver, mas você tem alguma noção da direção? Do you have any sense of the direction? Oh no, the direction is very simple, and it's like. Ou não, a direção é muito simples. E é como Vladimir Putin, Medvedev e Lavrov estão repetindo isso ad nauseam. Ou você remove essas precondições que criaram tudo isso, ou continuará, sabe? E é isso que está acontecendo. Trump não pode perder essa guerra agora. Ele essencialmente, e novamente, depende dos termos e do prazo. Ainda não é bem a guerra dele, mas se ele demorar, se tornará a guerra dele. E ele entende que não pode sujeitar os Estados Unidos a essa humilhação geopolítica total. Então, seja o que for que os Estados Unidos e a Rússia estejam discutindo agora, o único valor, por assim dizer, a única coisa tangível que a Rússia pode oferecer aos Estados Unidos neste momento, o resto não é realmente negociável, é o fornecer algumas concessões, por assim dizer, dar algumas concessões a Trump, como esta. Você sabe, lembra? Cessar fogo. Você sabe, em objetos de energia, que claro, foi quebrado imediatamente. No dia 17, expira, e o restante da estrutura energética da Ucrânia será demolido. Mas pelo menos há algumas concessões, por assim dizer, para mostrar a ele que, sim, entendemos sua posição. Nós meio que damos isso a você, então é como mais adiante. Você pode alimentar isso na mídia americana imbecil, especialmente toda aquela mídia do establishment, principalmente controlada pelo DNC. Mas a questão é que a única coisa tangível que a Rússia pode oferecer a ele agora é salvar a face dos Estados Unidos. E isso será às custas da Europa. Então ele tem que jogar essa triangulação. Ele está jogando, é claro, contra as forças globalistas entrincheiradas, que estão principalmente em Bruxelas e Londres,
e assim por diante. Situacionalmente, nesse aspecto, sim, podemos dizer que americanos e russos devem ser meio que, você sabe, aliados, se quiser, ou parceiros, pelo menos. Porque na América, o prestígio está em jogo, apesar do fato de que já perdeu a guerra. Mas os russos podem fazer esse favor e dizer que, oh sim, não foi Trump quem perdeu a guerra, foi a administração anterior. It's not Trump who lost the war. This was the previous administration. And if he doesn't understand it and doesn't move in that direction, E se ele não entender isso e não se mover nessa direção, vai ser sempre é decidido no campo de batalha. Você sabe, lembre-se de Zhou Enlai em 1954, o primeiro-ministro da China, que afirmou, reformulando uma famosa frase de Clausewitz, que a guerra é sempre a continuação da política por outros meios. Então ele reformulou e disse que a diplomacia é uma continuação da guerra por outros meios. E o que temos aqui é apenas fumaça e espelhos. Mas a realidade é que sempre é impulsionada pelo campo de batalha. Sempre. É sempre impulsionada pelo campo de batalha. É sempre impulsionada pela economia real e seu tamanho, a economia produtiva industrial, que define tudo. E temos o resultado em nossas mãos hoje. everything. And we have the result on our hands today. How do you see the calculations, though, by Moscow? Do you think Como você vê os cálculos, então, por Moscou? Você acha que a Rússia quer um acordo político ou prefere resolver isso no campo de batalha para garantir que todas as suas condições para um acordo pós-guerra possam ser ditadas por Moscou? Porque eu acho que, por um lado, posso entender por que a Rússia preferiria obter um acordo, especialmente com os americanos, sobre a arquitetura de segurança europeia. Por outro lado, não parece que pelo menos os europeus estarão dispostos a atender às exigências russas. E eu acho que, para ser justo, as exigências em termos de não à OTAN, sem garantias de segurança, desarmar a Ucrânia, mudança de regime, é um pouco difícil de cumprir, especialmente para os políticos europeus que se colocaram em uma situação complicada ao dizer a todos que estamos vencendo há 3 anos e que Putin é o novo Hitler. É muito difícil atender a qualquer demanda no momento. Então, como você vê quais são os cálculos no Kremlin? Você acha que eles querem um acordo ou preferem uma solução militar? they want a settlement or they will just prefer a military solution? Oh, Russia can go either way, but the problem with the West. A Rússia pode ir para qualquer lado, mas o problema com o Ocidente é que ele não é capaz de chegar a um acordo. Você não pode assinar nada com os europeus. Ponto final. E o que aconteceu dramaticamente, isso é nos meus mais de 62 anos. E sendo Guerreiro Frio 1.0, um profissional nisso, eu nunca vi na minha vida, e nunca experimentei nada como a intensidade do desprezo, se não ódio declarado, em relação ao Ocidente, combinado como uma entidade político-militar nos russos. Mesmo durante a Guerra Fria, obviamente havia muitas coisas que eram feitas através de canais culturais. Você tinha essa cinematografia francesa e coisas dessa natureza, e meu Deus. Então, o Ocidente, podemos ser parte do Ocidente. So the West, we may be the part of the West, and no. Even before the war. E não, mesmo antes da guerra, ou até o Novaya Gazeta, que é um agente estrangeiro, nada menos. Então, essencialmente, se eles são um agente estrangeiro, são financiados pelo USAID, pela CIA e pelo M6. Mas nem eles podem, você sabe, esconder isso. Em 2021, perguntaram aos russos se eles se identificavam como europeus. 64% disseram radicalmente não. Houve 20% que foram ambíguos. Bem, adivinha agora? Os russos não querem ter nada em comum com a Europa. Ponto final. Acabou. E eu venho defendendo isso há muito tempo. E agora temos essas vozes, todos os tipos de vozes, é claro, mas estão levantando sua cortina de ferro, porque esta é a única maneira de falar com a Europa. A Europa é inconsequente. This is the only way you can talk to Europe. Europe is inconsequential. It is not the subject. Não é o sujeito das relações internacionais. É um objeto. Por causa disso, bem, algumas pessoas ainda acreditam que, você sabe, se você contar aqueles números inflacionados e em grande parte fictícios do PIB, que a Europa de alguma forma é, oh meu Deus. Bem, a realidade é que não tem recursos para fazer parte da verdadeira corrida armamentista. Não tem recursos, e os russos, pela primeira vez na história, estão começando a viver melhor do que os europeus. Isso é um choque, sabe, para muitas pessoas. E como tal,
a Europa é absolutamente incapaz de chegar a um acordo. Os russos entendem que a principal força motriz foi os Estados Unidos. E é por isso que eles falam com os Estados Unidos. Eles não estão interessados na participação europeia de forma alguma. Participation in whatsoever, anyway. So in this case, whatever Russians and Americans. Então, neste caso, o que quer que russos e americanos decidam, como os Estados Unidos queiram, bem, Trump chama de MAGA, sabe? Como quer que você chame. Como os Estados Unidos queiram preservar sua imagem e talvez tentar restaurar algum tipo de sensatez econômica dentro dos Estados Unidos, que é principalmente sua base industrial. Duvido que ele consiga, mas sabe, posso estar errado. E a Europa é apenas o material. Durante o governo Biden, esses chamados estrategistas, a maioria deles são pessoas que nunca viram um emprego de verdade na vida. Nunca tiveram um. Eles pensaram que em algum momento a Europa seria usada como bucha de canhão contra a Rússia. Mas então, claro, os russos não são idiotas. Eles têm um Estado maior e pessoas e oficiais extremamente bem educados que fazem o planejamento. E eles têm números. Números reais, de economia real, recursos reais. Real numbers of real economy, real resources, and now when you look attentively at the E agora, quando você olha para a situação energética, não há nada acontecendo na civilização sem energia. Ponto final. Não há indústria. Não há desenvolvimento. A Europa não tem nada. A menos, é claro, que os Estados Unidos queiram vender o que já estão fazendo a 3 vezes o preço. Todo aquele gás natural e petróleo. E assim, como resultado, temos o que temos. A Europa está se tornando irrelevante. Também se tornará muito mais pobre. Isso já está acontecendo. Especialmente quando você olha para a Alemanha. Bem, a França é um país decadente agora. Especialmente para as pessoas que vão a Paris ou Marsella. Elas ficam chocadas com o que vem. E essa tendência continuará. Não pode ser revertido, porque os europeus continuarão, as pessoas por aqui, você sabe, constantemente dizem, sim, eles votaram no AfD, você sabe, na Alemanha. E daí? Mas se você juntar todos esses partidos globalistas, da União Democrata Cristã, a qualquer outro que eles tenham, ainda constituem a maioria das pessoas. Os franceses reelegeram Macron com resultados devastadores para Marine Le Pen. Ele não apenas venceu, ele a derrotou nas urnas. Então, no final, alguém tem que pagar como os russos fizeram na década de 1990. Você paga o preço. Os europeus não pagaram. Então agora, eles estão começando a pagar o preço. O Kremlin entende isso claramente. E é por isso que você vê um distanciamento muito perceptível de Moscou e dos líderes políticos da Europa. Os russos não querem mais lidar com a Europa. Ponto final. Eles têm que lidar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda permanecem como a superpotência econômica e militar, no entanto, menos impressionante do que era. Mas ainda assim, você tem que lidar com isso. Há muitas armas nucleares e existem diferentes tipos de abordagens para a configuração de segurança, especialmente entre superpotências nucleares, que podem aniquilar o mundo várias vezes. Então, eles têm que se comunicar. Eles têm que encontrar um modus vivendi. Os russos estão abrindo os braços para os europeus normais, que mantêm valores tradicionais e que valorizam suas raízes cristãs da civilização europeia. Mas você sabe, muitas pessoas não perceberam isso há cerca de 3 meses, acho. Talvez 4. 3 months ago, I think, maybe 4. Patriarch of Russia. He came out with his... Patriarca da Rússia. Ele veio com sua declaração, afirmou, ainda somos civilização europeia. É só que a Europa hoje não é mais a Europa. Então, quase você sabe com essa famosa observação sobre haver, você sabe 2 Romas, a Rússia é a terceira, quero dizer, Moscou é a terceira, e não haverá uma quarta. É só. Você olha para isso, meu Deus, é meio que correto agora, sabe? E é isso que temos. Temos a mudança geopolítica em uma escala tectônica que nunca vi nada assim. Achei que o colapso da União Soviética, que mal sobrevivi, foi algo especial. Meu Deus, o que temos agora é literalmente uma reviravolta global. Isso é o que estamos testemunhando. I think this is a
Acho que um fato que muitas vezes é ignorado na Europa é o quanto a Rússia se afastou agora. Quero dizer, na última década, a Rússia obviamente intensificou a reorganização de sua economia e parcerias políticas mais afastadas da Europa e se vinculou mais ao Oriente. Como você mencionou, o que as pesquisas mostram agora é que a identidade dos russos é tal que eles não se consideram mais europeus na mesma medida. Isso é algo os qual os russos falaram no século XIX, a ideia de se voltar para o Oriente com os europeus ingratos, como escrito. Eu costumava trabalhar como professor na Escola Superior de Economia, Vishka, e lembro dos nossos alunos. Todos estavam aprendendo línguas asiáticas, seja japonês, chinês ou coreano. Está realmente se preparando para este novo, eu acho, mundo pós-europeu. E acho que é isso que muitas pessoas estão perdendo. Que uma vez que essa guerra acabe, a ideia de que a Europa pode impor todas as condições para restaurar as relações com a Rússia, a ideia de que a Rússia não quer mais nada mais a ver com a Europa. E não apenas por causa da guerra, mas por um desprezo geral. E acho que mesmo agora você vê isso dos Estados Unidos. Claro, J.D. Vance sendo a personificação disso, mas claramente é um desprezo mais amplo. Sim, J.D. está correto. Sabe de uma coisa? Os Estados Unidos têm uma declaração de direitos, certo? O que quer que esteja acontecendo com os Estados Unidos pode acabar se desintegrando no final. Não sabemos. Pode acontecer. E isso é, como já afirmei muitas vezes, não é o poder que costumava ser, ou pelo menos fingia ser. Quero dizer, obviamente houve os anos 70 e o auge do desenvolvimento industrial, mas desde então foi constantemente, sabe, ladeira abaixo. Mas existe uma Constituição americana e uma Declaração de Direitos. Você simplesmente não pode ignorá-la. Você pode tentar, mas no final terá que enfrentar as consequências legislativas disso. A Europa não tem isso. Todas essas declarações sobre sim, temos liberdade de expressão, são absolutamente sem sentido. Elas não são apoiadas por nenhum ato de sua, seja qual for a legislação. E como resultado, olhe para isso. Temos o quê? E isso não quer dizer que Marine Le Pen, de alguma forma, seja, você sabe, ela é tão globalista quanto Macron. Ela é um animal político. Ela diria e faria o que fosse necessário para ser eleita. Mas a questão é sim, eles a colocaram na prisão. Olhe para Georgescu. Então, Bruxelas entrou. Está se tornando 1984. O Reino Unido já se foi há muito tempo. Está se tornando uma nação de terceiro mundo. Eles estão prestes a perder a última planta metalúrgica. E esta é uma nação do G7 sem uma indústria metalúrgica. Como assim? Como isso pode ser? Quero dizer, é inacreditável. Eles vendem derivativos. Eles são bons, você sabe. Então, como eles... Bem, a Holanda, obviamente, conta prostituição e tráfico de drogas como parte do PIB. Então é isso que a Europa se tornou. E é um show de horrores. E sim, os russos amam o que têm agora, sabe? Aquelas liberdades e um padrão de vida decente. Se não fossem as guerras e a interferência ocidental, os russos reconhecem a coisa mais importante. O mundo teria sido ainda melhor. No final, é a questão econômica, sabe? E quando eles vão a Paris, ou até mesmo alguns americanos, eu sei que o juiz napolitano recentemente, quando foi a Moscou, ficou impressionado. E novamente, não é só Moscou. É praticamente todas as grandes cidades russas. Elas parecem limpas, seguras, modernas e coisas desse tipo. As pessoas começam a aprender sobre isso. A informação viaja extremamente rápido hoje. YouTube, nos comunicamos pela internet. Houve tempos em que você tinha pombos correio, sabe? Esperando a resposta por vários dias, pelo menos. Então, temos comunicação instantânea. E muitas pessoas falam de diferentes países. Você olha os fóruns de discussão, ou meu blog, por exemplo. De todo o mundo, pessoas do Brasil à Europa, aos britânicos, franceses, russos, todos se comunicam, meio que discutem as coisas. E isso é muito importante, sabe? Então talvez esse seja um dos fatores que não devemos descartar tão facilmente, porque no final, ainda há muita comunicação acontecendo no nível da população. Mas os russos
Você está absolutamente correto. Não querem ser associados à Europa moderna, enquanto mantém, é claro, uma perspectiva cultural que é definitivamente europeia, sem dúvida. Retaining, of course, in the cultural outlook is definitely European, no doubt about it. Yeah, my last question is maybe a very short one. Minha última pergunta talvez seja muito curta. Como você vê a disposição da Rússia em fazer concessões? Agora, obviamente nenhum NATO está escrito em pedra, mas quando se trata de desmilitarizar a Ucrânia ou de mudança de regime, você vê alguma... Acho que se os russos tivessem que fazer uma concessão, ou pudessem ser atraídos, por exemplo, por uma oferta de recriar a arquitetura de segurança europeia, onde você acha que isso seria possível? Seria nas fronteiras territoriais, administrativas? Como você acha? Onde vê possíveis concessões surgindo? Where do you see possible compromises coming in? I don't see this type of compromises coming. Não vejo esses tipos de compromissos acontecendo facilmente. Não acho que os russos estejam prontos para falar sobre isso. E não se esqueça, ao longo desta operação militar especial, ao longo dos últimos 3 anos, até mesmo seus objetivos militares e políticos, estavam mudando um pouco. Eles estavam evoluindo, obviamente, à medida que as coisas progrediam. Por exemplo, você não ouve mais de Vladimir Putin ou de qualquer outra pessoa do Conselho de Segurança da Rússia proferindo uma frase como "eles são um povo irmão". Para os russos, eles não são. Os russos não gostam dos ucranianos. Acabou. Tudo isso após as atrocidades e o que eles fizeram, eles ainda. Londres, especialmente, impulsiona a atividade terrorista dentro da Rússia. Muito disso é impulsionado pelo GUR, que é claro, do Sr. Budanov, das Forças Armadas da Ucrânia. Então os russos estão bem cientes disso. Então quando você literalmente a Europa está por trás disso, e os Estados Unidos, que tipo de relações você esperaria? Os russos não confiam nisso. No entanto, acredito que poderia haver alguma saída, se você quiser, politicamente, de modo que, ok, concordamos com algum tipo de compromisso político agora, mas será um compromisso tão temporário, até que puramente, em termos de arranjo diplomático e de direito internacional, inevitavelmente a Ucrânia será completamente desmembrada, com Kiev e alguns oblasts ao redor permanecendo como Ucrânia. Mas, eventualmente, sabemos que Odessa e Nikolaev declararão independência praticamente da mesma forma que foi feito com as repúblicas de Donbass. E então, é claro, os russos jogarão diplomaticamente para não humilhar os Estados Unidos imediatamente. E este é o único ponto hoje. Como os Estados Unidos podem evitar uma humilhação completa? E isso é o principal. É por isso que russos e americanos conversam entre si. Você sabe, como já foi dito, a única coisa tangível que a Rússia pode oferecer aos Estados Unidos agora é, de certa forma, salvar as aparências. Como isso vai acontecer, eu não sei. Obviamente, o Kremlin sabe muito melhor do que eu. Sou apenas um ex-militar que observa a configuração da linha de frente e o que está acontecendo lá no nível operacional. Guerras não são vencidas taticamente. Elas são vencidas nos níveis operacional e estratégico. E a vitória no nível operacional e estratégico já foi alcançada. E como eu digo, no último ano ou mais, é uma fase de arranjo. Ficou claro que em algum momento Trump iria querer conversar. Ele é genuíno, sincero. Ele não é muito bom em guerra, digamos assim, em política externa. Mas pelo menos ele tenta salvar os Estados Unidos, que é o que ele deveria fazer. Ele é o presidente dos Estados Unidos. Mas é impossível salvá-lo da maneira que ele quer. Simplesmente não dá. Ponto final. E é por isso que o presidente da Rússia, quantas vezes ele tem que dizer, até que as causas raízes sejam removidas, não haverá compromisso. E isso é a coisa engraçada. E eu entendo que para você, como europeu, provavelmente não é agradável ouvir. Mas a Europa não importa aqui. É sobre 2 grandes cães, e a Europa perdeu. Perdeu muito. Quero dizer, se você pensar sobre isso, e especialmente depois do que eles estavam fazendo, eles se tornaram ainda mais insanos e descontrolados do que os próprios Estados Unidos. E os russos não querem lidar com a Europa. Russians do not want to deal with Europe.
Andrei Martynov, muito obrigado pelo seu tempo. Foi muito interessante obter sua perspectiva. Então, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Thanks again for your time.